Você já parou para pensar que às vezes o segredo para fazer um homem correr atrás de você não está em se doar mais, mas justamente em se afastar no momento certo? Imagine o poder de simplesmente desaparecer quando ele mais espera que você esteja ali. Se eu te dissesse que esse afastamento pode ser a chave para fazer com que ele se desespere, se pergunte onde você está e, o mais importante, sinta a sua falta de uma maneira que ele nunca imaginou? A verdade é que a maioria das mulheres tem o poder nas mãos, mas não sabe como usá-lo. Não é sobre manipulação, é sobre autovalorização. Quando você entende a estratégia do afastamento com propósito, é como acionar um gatilho emocional dentro dele. E quando ele menos espera, ele vai começar a correr atrás de você como nunca antes. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente como se afastar da maneira certa, de forma que ele não consiga parar de pensar em você. Chega de se sentir sufocada, chega de ser quem ele quer que você seja. Você vai descobrir como recuperar o controle da sua vida e, no processo, fazer com que ele te deseje de uma forma avassaladora. Está pronta para virar esse jogo? Então, continue assistindo e prepare-se para transformar a sua maneira de lidar com os homens para sempre. Antes de continuarmos, preciso te dizer uma coisa. Esse vídeo só chegou até você porque alguém curtiu e se inscreveu no nosso canal. Agora é a sua vez de fazer o mesmo. Deixe o like, se inscreva e ative o sininho para que essa corrente de conhecimento continue crescendo e alcançando mais pessoas. E mais, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque eu quero saber até onde esse vídeo está chegando. Agora, sem enrolação, primeira dica: sumir no momento em que ele mais espera a sua carência, o choque que faz ele correr atrás. Você já percebeu como, em certos momentos, ele espera que você esteja ali, disponível, pronta para preencher todos os espaços? Quando você desaparece justamente quando ele mais espera a sua atenção, o impacto é devastador. Ele sente o choque imediato de perceber que não pode mais contar com a sua presença constante. Esse é o primeiro passo para criar uma ausência que vai fazer ele pensar sobre o que realmente perdeu. O segredo está no timing. Não se trata de desaparecer por simplesmente desaparecer, mas de ser estratégica. Quando você se afasta exatamente no momento em que ele espera, você cria uma lacuna emocional que ele não sabe como preencher. Esse vazio vai mexer com a mente dele, fazendo com que ele se questione: o que eu fiz de errado? Por que ela não está mais aqui? É nesse momento que ele começa a entender a importância do que perdeu. A carência dele se intensifica e ele começa a buscar algo que antes estava de fácil acesso. Sua ausência se torna mais poderosa que qualquer presença constante que você pudesse ter oferecido. Ao fazer isso, você não está apenas se afastando fisicamente, você está criando uma necessidade emocional nele, algo que ele nunca imaginou sentir. Isso é o que vai fazê-lo correr atrás de você. Já imaginou um homem completamente apaixonado por você, querendo te conquistar e não conseguindo mais te tirar da cabeça? No meu e-book, revelo as técnicas psicológicas que fazem qualquer homem ficar viciado em você, desejando te assumir de verdade. Pare de correr atrás e comece a ser a mulher que ele não consegue resistir. Clique no link agora e aprenda os segredos para fazer qualquer homem enlouquecer por você. Segunda dica: quando você some sem dar explicações, ele enlouquece tentando entender o porquê. Explicar-se o tempo inteiro só vai te colocar em uma posição de submissão emocional. Quando você decide sumir sem dar explicações, o que você realmente está dizendo é: eu sou suficiente por mim mesma. Não preciso justificar minhas ações para ninguém. Isso, meu bem, é o que mais mexe com a cabeça dele. Ele vai tentar entender o que aconteceu, procurar um motivo, uma razão. Ele vai se questionar, procurar respostas
e, em alguns casos, até mesmo tentar reverter a situação. Isso não apenas aumenta o mistério, mas também ativa a necessidade dele de saber por que você não está mais ao alcance dele. Esse comportamento faz com que a mente dele se torne um campo de dúvidas, e é exatamente isso que você precisa. O que ele não percebe é que, ao não ter explicações, ele começa a ver você como alguém incompreensível e, portanto, irresistível. O homem que não sabe o que perdeu é aquele que mais vai lutar para reconquistar. Quando você se afasta sem dizer uma palavra, é a confirmação de que você é mais do que ele pensava, e de repente ele não sabe mais como lidar com a sua ausência, e isso o deixa sem chão. Terceira dica: o segredo é deixar saudade antes que ele perceba que estava te perdendo. Não é sobre desaparecer de uma hora para outra. O segredo está em criar um impacto gradual, uma ausência que aos poucos vai ganhando importância na vida dele. Quando ele começar a sentir sua falta, você já vai ter dado espaço suficiente para ele perceber que o que ele tinha com você não era algo simples. Deixe ele sentir a saudade antes mesmo de perder completamente sua presença. Mostre a ele que você está ocupada com sua vida, com seus próprios projetos e com o seu bem-estar. Quando ele perceber que você está distante, a sensação de que o perdeu será ainda mais forte. A saudade é um sentimento que mexe profundamente com a psicologia masculina. O homem não é imune à falta de algo que ele acredita ser importante. Quando você cria esse espaço entre vocês, ele começa a pensar: eu não posso perder isso, não posso perder ela. E é aí que a mente dele entra em uma espiral de busca pela reconquista. Deixe ele sentir que, se não se mexer agora, poderá perder alguém que nunca vai encontrar novamente. A saudade é o gatilho emocional que faz ele perceber a urgência de agir. Quarta dica: pare de provar o seu valor e deixe ele sentir o vazio que você preenchia. Sabe aquele esforço constante de mostrar quem você é, de provar seu valor? Isso só te coloca em uma posição de desespero emocional, onde você tenta fazer com que ele te enxergue. Mas adivinhe? Quando você para de se provar, é aí que ele começa a perceber o quanto você era fundamental na vida dele. A ausência do seu valor no dia a dia vai causar um efeito profundo. Ele vai perceber o vazio que você deixava quando estava presente. E quando você não está mais ali, esse vazio se torna uma dor que ele não consegue ignorar. A verdade é que os homens sentem a ausência de uma mulher mais do que percebem sua presença. Quando você para de se preocupar em provar quem você é e simplesmente foca em sua própria vida, você cria uma lacuna emocional nele. Ele começa a entender o quanto você era essencial, e a partir desse momento, ele vai querer preencher esse espaço. E acredite, a sensação de perda vai ser muito mais poderosa que qualquer esforço de demonstrar seu valor. Por mais que ele tente seguir em frente, ele não vai conseguir. O valor que você trouxe à vida dele é algo que, quando desaparece, deixa um eco impossível de ignorar. Isso é o que vai fazer ele querer correr atrás de você. Quinta dica: afastar-se com classe e sem mágoa. O tipo de silêncio que grita no coração dele. Não se trata de sair em silêncio para fazer um drama. A classe está em sair sem rancor, sem ódio, sem a necessidade de vingança. Quando você se afasta com dignidade, sem demonstrar raiva ou ressentimento, é isso que vai mexer com ele de forma ainda mais intensa. Ele vai perceber que não tem controle sobre o que está acontecendo, e isso é uma forma poderosa de manipulação emocional. Quando você se afasta com classe, você deixa claro que, independentemente do que aconteça, você está bem. Ele vai perceber que a sua vida está indo em frente, sem ele. Isso não apenas abala a autoestima dele, mas também faz com que ele comece a questionar
sua própria capacidade de manter alguém tão incrível ao seu lado. O silêncio de uma mulher que se afasta com elegância é muito mais poderoso que qualquer palavra dita com raiva. Ele vai sentir a falta de algo muito maior do que sua presença física. Ele vai sentir a perda da mulher que não depende dele para ser feliz. É nesse silêncio carregado de classe e autoaceitação que ele começa a perceber o quanto perdeu, e a partir daí ele vai começar a se mover em sua direção, desesperado para não perder tudo de novo. Sexta dica: afastar-se com classe e sem mágoa. O tipo de silêncio que grita no coração dele. Quando você se afasta, não faça isso com raiva, não faça isso com ressentimento. A verdadeira força está na sua capacidade de ir embora, com classe, com dignidade. Isso é o que ele nunca vai esquecer. Ele pode tentar ignorar, pode tentar fingir que não se importa, mas o silêncio elegante de uma mulher que se foi sem criar cenas, sem causar drama, é o que ecoa na mente dele durante a noite. No momento que você decide se afastar sem apontar dedos, sem cobrar, sem explodir em mágoas, você cria um espaço de reflexão no coração dele. O que acontece ali não é mais sobre você ou sobre ele, mas sobre o impacto que você deixou. O silêncio não é vazio, ele é cheio de sentimentos não expressados, e esses sentimentos ficam martelando na cabeça dele. Ele começa a perceber que você tem o controle da situação. Não caia na tentação de tentar se justificar. Não vale a pena gastar sua energia se explicando ou tentando ser compreendida. Quando você se afasta de maneira calma, serena e sem mágoa, você mostra para ele que a única pessoa que precisa se explicar aqui é ele. Esse é o tipo de poder silencioso que atrai um homem de volta. Não é algo que você faz para provocar, mas algo que você faz para se proteger e para se valorizar. O verdadeiro poder feminino está em saber o seu valor sem precisar de constantes validações externas. Ao sair sem mágoa, você mostra que seu bem-estar não depende dele. Isso quebra as expectativas dele, desestabiliza seu ego e, de alguma forma, o faz sentir que perdeu algo que nunca deveria ter deixado escapar. Ele sente sua ausência, mas não entende exatamente por quê, e isso o deixa desesperado. Ele começa a perceber, na ausência de palavras e gestos, que você é a mulher que ele jamais poderá substituir. Ele tenta preencher o vazio, mas sabe que, enquanto você não voltar, nenhum outro espaço será ocupado com a mesma intensidade. O silêncio que você oferece é o barulho mais ensurdecedor para ele. Ele se vê diante do vazio, do reflexo de suas próprias falhas. Essa é a estratégia: afastar-se, mas com elegância, sem drama, sem dor explícita. Apenas o silêncio e a certeza de que você não é uma mulher que ele pode tratar como quiser. Você é uma mulher com valor, e é isso que ele sente quando você se vai. Agora ele precisa correr atrás. Sétima dica: mostre que ele perdeu a mulher que ninguém substitui, sem dizer uma palavra. Às vezes, as palavras são inúteis. O que fala mais alto do que qualquer explicação é o exemplo de uma mulher que se conhece e sabe seu valor. A melhor maneira de mostrar que ele perdeu algo único é não precisar dizer uma palavra sobre isso. Quando você decide seguir em frente sem precisar dar justificativas, você mostra a ele, de forma clara e poderosa, que ele não pode fazer você voltar com palavras vazias. O segredo está em como você se posiciona, como se expressa, seu comportamento, sua postura, sua confiança. Tudo isso grita mais alto do que qualquer conversa. Ele precisa sentir que o espaço que você deixou é grande demais para ser preenchido por qualquer outra. E como você faz isso? Ao se manter firme e não cair na tentação de se explicar ou tentar reconquistar o que já não te pertence. Esse afastamento silencioso,
onde você se prioriza e se mantém distante, é o que vai fazer ele perceber que você é única. Ele não vai encontrar ninguém como você, e por mais que ele tente, nunca conseguirá substituir o que você representava. Ele vai tentar se convencer de que tudo bem, que ele pode seguir em frente, mas no fundo, sabe que não vai ser fácil. Ele pode até buscar outras distrações, mas essas distrações nunca terão a profundidade, a intensidade e a autenticidade que você traz. A mulher que se conhece e não tem medo de se afastar de quem não a valoriza é uma mulher que faz ele perceber a grandeza que perdeu. E esse é um choque que ele não vai esquecer. Cada gesto seu, cada escolha sua, reforça a ideia de que ele perdeu a mulher que ninguém mais pode ser. A maneira como você se cuida, como se valoriza, como não se submete a migalhas, faz ele entender que ele jamais vai encontrar alguém que o faça sentir o que você fez. Ele vai ficar em dúvida, tentando entender o que aconteceu e como ele chegou a esse ponto. E o mais poderoso é que ele vai perceber isso sem você dizer uma palavra. Você não precisa mostrar que ele está perdendo algo. O simples fato de se afastar e não dar mais atenção a ele vai falar mais alto do que qualquer tentativa de reconquista. Ele vai sentir a falta, vai se arrepender e vai correr atrás de algo que agora parece intangível. 8ª dica: quando você tira sua energia dele e devolve para si mesma, ele sente o corte na alma. A energia que você dá a ele não se perde. Ela se acumula dentro dele. E quando você decide tomar ela de volta, o impacto é devastador. Ele sente o vazio de uma forma que palavras não podem descrever. Imagine a sensação de ser drenado, de perceber que algo essencial foi retirado, mas você não sabe como. Isso é exatamente o que acontece quando você devolve sua energia para si mesma e para o que é importante para você. Quando você dá demais para alguém e se esquece de si mesma, perde parte de quem você é. Isso é algo que ele não percebe até que você faça a escolha de se afastar e colocar sua energia de volta onde ela realmente pertence, em você. E o mais surpreendente, ele vai sentir o impacto disso mesmo sem você precisar fazer nada. O corte na alma dele não será físico, mas psicológico e emocional. É nesse momento que ele começa a sentir a dor do afastamento. Ele percebe que a sua energia, que antes estava tão focada nele, agora não está mais disponível. Esse vazio, esse silêncio, é o reflexo de tudo o que ele perdeu. E ele vai se questionar: por que eu não dei mais valor enquanto tinha? Esse pensamento vai ecoar na cabeça dele e ele vai começar a correr atrás daquilo que não conseguiu valorizar. Tire sua energia dele sem necessidade de confronto. Deixe que ele perceba a diferença entre quando você estava presente e quando você se retirou. Não é uma questão de vingança, é uma questão de se cuidar. Quando você devolve essa energia para si mesma, você cria um espaço de crescimento e autovalorização. Ele sente que perdeu algo grande, algo que nunca mais será o mesmo. E é aí que ele começa a correr atrás, porque ele percebe que algo que foi seu, algo que você compartilhava com ele, agora é só seu. Ele vê a mulher que antes dava tudo por ele agora se reerguendo, se tornando mais forte e mais distante. E esse é o momento que ele vai se desesperar, querendo voltar para algo que não pode mais alcançar. Não importa o quanto ele tente, ele sabe que o que ele perdeu é precioso demais para ser recuperado com facilidade. O simples fato de você se afastar e devolver sua energia a si mesma vai mexer com ele de uma maneira profunda. E agora, ele vai querer fazer de tudo para reconquistar o que nunca valorizou. 9ª dica: o afastamento que funciona começa quando você se torna inacessível emocionalmente. Quando você se torna inacessível emocionalmente, você quebra a barreira da complacência.
ele começa a perceber que não pode mais acessar seu mundo interior com facilidade. Ele não pode mais manipular suas emoções ou controlar suas reações. Isso é o que mexe com a cabeça dele, o que o faz correr atrás, a percepção de que você não é mais uma mulher que ele pode ter de qualquer maneira. Esse afastamento emocional não significa desinteresse, mas sim um sinal claro de que você não vai mais se entregar tão facilmente. Ele vai sentir que agora é ele quem precisa se esforçar. Ele não vai mais ser capaz de contar com sua presença a qualquer momento. Ele vai perceber que seu coração não está mais disponível como antes, e isso vai gerar uma tensão crescente em sua mente. Esse tipo de afastamento gera uma sensação de urgência. Ele sente que precisa fazer algo, e rápido, para voltar a ter acesso a essa mulher que antes estava ao alcance de suas mãos. Isso cria uma pressão interna nele, uma pressão que o fará questionar o que fez para perder sua conexão emocional com você. O fato de você se tornar inacessível emocionalmente vai deixar ele obcecado em descobrir o que aconteceu. E esse processo não é algo que ele vai ignorar, ele vai tentar entender onde cometeu o erro. O afastamento emocional é um sinal claro de que você não está mais à disposição dele para qualquer tipo de manipulação ou controle. Ele precisa se esforçar agora, e essa é a sensação que vai deixar ele sem chão. Ao tornar-se inacessível emocionalmente, você não está apenas criando distância. Você está colocando uma barreira que ele vai querer ultrapassar. E quanto mais ele tentar, mais ele vai sentir a ausência da mulher que não se dá mais de bandeja. Esse jogo de poder, quando bem jogado, faz com que ele se sinta fora de controle, e isso é o que o faz correr atrás de você. O afastamento emocional não é algo fácil para ele lidar, e é exatamente isso que o faz querer voltar, porque quando ele não pode mais acessar sua energia emocional, é aí que ele percebe que você é uma mulher que ele não pode perder. E esse é o ponto que vai fazer ele se desesperar para reconquistar sua atenção e seu afeto. 10ª dica: desapareça da vida dele e reapareça na melhor versão de si. Isso é impagável para o ego masculino. Imagine a cena. Você desaparece da vida dele sem dar explicações, sem deixar pistas do seu próximo movimento. Você se reinventa, se cuida, se transforma e quando ele menos espera, você reaparece na versão mais poderosa de si mesma. Isso, minha amiga, vai fazer o ego dele entrar em colapso. Ele vai se perguntar o tempo todo: o que aconteceu com ela? Como ela ficou tão incrível de repente? Esse é o tipo de poder que não pode ser ignorado. Ao desaparecer e focar no seu próprio crescimento, você mostra para ele que sua felicidade e seu valor não dependem dele. Ele vai ver uma mulher mais confiante, mais decidida, mais independente e vai se perguntar se realmente a perdeu. Essa é uma estratégia que mexe diretamente com o ego masculino. Ele vai perceber que você não ficou esperando por ele, não ficou perdida na espera de algo que ele não sabia dar. Você usou o tempo longe dele para se aprimorar, para se tornar a melhor versão de si mesma. E quando você reaparece, ele se vê diante de uma mulher que nunca imaginou que poderia perder. Ele fica chocado, impressionado, e isso mexe com a percepção que ele tem de você. A melhor parte, ele não vai saber o que aconteceu, e isso vai mexer com sua mente. Ele vai tentar entender onde você esteve, o que fez, como conseguiu essa transformação. E enquanto ele fica obcecado tentando descobrir, você está avançando na sua vida, no seu caminho, sem precisar dar explicações. A chave é essa: reapareça mais forte, mais confiante e mostre para ele que você é a mulher que ele jamais deveria ter deixado escapar. Ele vai perceber o erro e vai se esforçar para tentar reconquistar essa versão de você.
Isso vai mexer diretamente no ego dele, e o ego masculino não lida bem com a ideia de perder algo tão valioso. Essa transformação não é sobre vingança, mas sobre evolução. E quando ele vê que você não depende dele para se sentir completa, isso vai cortar o coração dele. Ele vai correr atrás de alguém que não é mais a mulher que ele conheceu. E esse choque é algo que ele nunca vai esquecer. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui, cada conteúdo é criado com muito carinho para ajudar mulheres a se tornarem mais seguras, confiantes e donas da própria história. Seu apoio é essencial para que eu continue trazendo dicas transformadoras. Então já aproveita e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E para que esse vídeo alcance ainda mais mulheres que precisam dessas dicas, deixe um comentário aqui embaixo com a palavra gratidão e a frase "de agora em diante, escolho a mim". Isso faz com que o algoritmo identifique que esse conteúdo é relevante e leve essa mensagem para quem realmente precisa. Conto com você nessa missão. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.